Fala pessoal, hoje eu e meu grupo a gente vai apresentar sobre o tema de tolerância imunológica e autoimunidade. Dentro desse tema a gente vai apresentar sobre alguns tópicos. Eles são visão geral da tolerância imunológica, tolerância dos linfócitos T, tolerância dos linfócitos B, tolerância introduzida por antígenos proteicos externos e, por fim, mecanismos da autoimunidade. Meu nome é Rodrigo e eu vou falar sobre a tolerância imunológica de maneira geral. A tolerância imunológica é um processo pelo qual o sistema imunológico aprende a distinguir substâncias próprias do organismo e elementos estranhos, permitindo a defesa contra ameaças como vírus, bactérias, sem atacar os próprios tecidos. Esse mecanismo é fundamental para o equilíbrio do sistema, evitando reações autoimunes e garantindo que as respostas imunes sejam direcionadas apenas contra agentes patogênicos. Existem duas formas principais de tolerância imunológica: a tolerância central e a tolerância periférica. A tolerância central ocorre durante a formação dos linfócitos, que são células de defesa, nos órgãos linfonoides primários, como o timo, para as células T, e a medula óssea, para as células B. Nesse processo de células, que reconhecem antígenos próprios com alta afinidade, são eliminadas ou se tornam inativas, impedindo reações indesejadas. Já a tolerância periférica acontece em tecidos e órgãos linfonoides secundários, como os linfonodos, onde células que escaparam da triagem central ainda podem ser reguladas, tornando-se não responsivas ou sendo controladas por células específicas chamadas de células T reguladores ou TREGs. Os antígenos que o sistema imunológico aprende a tolerar são chamados de tolerogênios, geralmente componentes do próprio organismo, enquanto os que provocam uma resposta imune ativa são denominados imunogênicos. Quando a tolerância imunológica falha, o sistema pode reagir contra antígenos próprios, desenvolvendo doenças autoimunes, como o lúpus, a artrite reumatoide e a diabetes mellitus tipo 1, em que o sistema imunológico passa a atacar tecidos saudáveis. Alguns exemplos de doenças autoimunes incluem o lúpus, que causa uma inflamação em várias partes do corpo, como articulações, rins, pele, pulmão, coração, cérebro e células sanguíneas. A esclerose múltipla, que compromete habilidades cognitivas e motoras. A doença celiáquica afeta o intestino delgado e desencadeia pela ingestão do glúten. A diabetes mellitus tipo 1, que o pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina, resultando em descontrole dos níveis do açúcar no sangue. A artrite reumatoide afeta articulações ou outros tecidos, como os tecidos dos pulmões, nervos, pele e coração. A psoriase manifesta-se principalmente por lesões cutâneas, geralmente como placas avermelhadas, espessas bem delimitadas como descamação. E por último, miastenia gravis, uma doença autoimune neurológica rara, cuja principal característica é a fadiga e a fraqueza muscular. A manutenção da tolerância imunológica é, portanto, essencial para a saúde. Pesquisas na área buscam entender melhor como esses processos funcionam e desenvolver novas terapias que possam resolver tal problema. Meu nome é Theo e vou falar sobre os linfócitos T. A tolerância dos linfócitos T auxiliares é uma forma eficaz de prevenir tanto as respostas imunológicas mediadas por células quanto as respostas imunológicas humorais antígenas. A tolerância pode ser classificada como central quando ocorre nos linfócitos do timo ou na medula, e ela também pode ser classificada como periférica quando ocorre nos linfócitos dos demais tecidos do corpo. A tolerância central pode ocorrer por meio de dois mecanismos. Um deles é a transformação de células T originalmente que estão no timo e são imaturas em células T regulatórias. Essas células T regulatórias irão migrar para os tecidos periféricos, onde atingirão a maturidade, e lá elas irão suprir as respostas imunológicas aos antígenos que encontraram. Outro mecanismo é a deleição, ou seleção negativa, no qual irá ocorrer a morte celular por apoptose frente a um antígeno específico. Então, o que vai terminar
se algum antígeno conseguirá induzir essa deleição nas células T, é a presença desses antígenos no time e a afinidade dos receptores das células T. Já na tolerância periférica, nós vamos ter 3 mecanismos diferentes. Um deles é a anergia. A anergia quer dizer a não responsabilidade funcional das células. Ela ocorre por alterações bioquímicas que reduzem a habilidade dos linfócitos em responder ao sinal dos receptores quando esses encontram poder exemplificar melhor o que seria essa energia. Eu trouxe aqui uma imagem que vai diferenciar por gente uma resposta normal e o que seria uma energia de células T, frente ao reconhecimento dos antígenos. Na resposta normal, a nossa célula T imatura, ela vai criar sinais de ativação que farão com que essas células possam se proliferar e se diferenciar. Já na energia, nós vamos ter ou o bloqueio dessa sinalização ou a criação de receptores inibidores. Esses receptores eles vão acabar por inibir essa proliferação ou diferenciação das células que vai gerar células T não responsáveis, ou nós chamamos elas de alien. O mecanismo é a supressão da resposta imunológica pelas células T regulatórias, e o terceiro mecanismo é a deleição ou a morte por célula apoptose. Meu nome é Henrico e eu vou falar sobre a tolerância dos linfócitos B. A tolerância dos linfócitos B é necessária para manter a não responsabilidade dos autoantígenos timo-independentes, como polissacarídeos e lipídios. A tolerância dos linfócitos B também desempenham o papel na prevenção das respostas anticorpos e antígenos de proteínas. Estudos experimentais revelam múltiplos mecanismos pelos quais o encontro com os autoantígenos pode abortar a maturação e ativação das células B. Então agora eu vou falar sobre a tolerância central da célula B. Células B imaturas que reconhecem os autoantígenos na medula óssea em alta alvidez, por exemplo, matizes polivalências de antígeno nas células, morrem por apoptose ou alteram a especialidade de seus receptores de antígeno e edição de receptores. Um fraco reconhecimento de autoantígeno da medula óssea pode levar à anergia e inativação funcional das células B. Edição de receptores. Se as células B maduras reconhecem autoantígeno que estão presentes em alta concentração na medula óssea, especialmente, se o antígeno é apresentado em forma multivalente. Por exemplo, superfícies celulares. Muitos receptores de antígeno em cada célula B fazem ligações cruzadas, transmitindo fortes sinais para a célula de eleição. Se a edição falhar, as células B imaturas podem morrer por apoptose. Os mecanismos da deleição não estão bem estabelecidos ainda a anergia. Se células B em desenvolvimento reconhecem autoantígenos fracamente, por exemplo, se o antígeno é solúvel e não apresenta muitas ligações cruzadas com receptores de antígenos, se os receptores da célula B reconhecem o antígeno com baixa afinidade, as células se tornam funcionalmente não responsivas. A energia deve ser regulação negativa de expressão de receptor do antígeno, assim como bloqueio na sinalização do mesmo. Agora eu vou falar sobre a tolerância periférica das células B. Linfócitos B maduros que reconhecem autoantígeno em tecidos periféricos, na ausência de células T auxiliares específicos, podem ser considerados funcionalmente não responsivos ou podem morrer por apoptose. Os sinais das células T auxiliares podem estar ausentes se as células
T são deletadas ou estão anérgicas, ou se os autoantígenos são antígenos não proteicos, uma vez que autoantígenos geralmente não suscitam respostas imunológicas inatas. As células B também não serão ativadas via receptores do complemento e dores de reconhecimento de padrões moleculares, desse modo assim como nas células T. O reconhecimento de antígenos sem estímulos adicionais resulta em tolerância. Aos mecanismos de tolerância periférica também eliminam clones das células B autorreativos, que podem ser gerados como consequência não intencional da mutação traumática em centros imunativos. Células B que encontram autoantígeno em tecidos periféricos tornam-se alérgicas ou morrem por apoptose. Em algumas situações, o reconhecimento de autoantígeno pode disparar receptores inibitórios que impedem a ativação das células B, anérgia e deleição. Algumas células B reativas que são estimuladas repetidamente por autoantígenos tornam-se não responsivas e ativações subsequentes. Estas células requerem níveis altos de fator de crescimento para sua sobrevivência. Por este motivo, não podem competir efetivamente pela sobrevivência como célula B, imaturas normais, folículos linfócitos. Como resultado, as células B que já encontram autoantígenos têm sobrevida menor e são eliminadas mais rapidamente do que células B que se ligam com grande avidez aos autoantígenos na periferia. Também podem morrer por apoptose ou através de via mitocondrial. Oi pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho sobre o mecanismo de autoimunidade. O mecanismo de autoimunidade pode ser interpretado de várias maneiras dependendo do contexto, mas geralmente se refere à capacidade do sistema imunológico de defender o corpo contra uma ampla gama de patogênios, com alta eficiência e resposta rápida. Esse conceito envolve diferentes componentes e processos, incluindo, aí eu vou citar alguns deles para vocês. O primeiro deles que eu vou citar para vocês é a resposta imunológica adaptativa. Nela são os linfócitos T e B, e aí eu vou falar um pouquinho deles. As células T reconhecem e matam células infectadas ou ativam outras células do sistema imunológico, enquanto os linfócitos B produzem anticorpos específicos para neutralizar os patogênios. A memória imunológica gerada por essas células permite que o corpo responda rapidamente a infecções subsequentes. E os anticorpos são proteínas produzidas pelos linfócitos B que se ligam a antígenos estranhos ao organismo, como vírus ou bactérias, neutralizando-os ou marcando para a destruição. O segundo tópico que eu vou citar é a resposta imunológica inata, que quer dizer a não específica, melhor dizendo assim. Células fagocitárias. O que quer dizer as células fagocitárias? É os macrófagos e neutrófilos. Essas células englobam e digerem patogênios invasores, ajudando a limitar infecções. O sistema complemento, que é o conjunto de proteínas que ajudam a destruir micro-organismos patogênicos, promovem a inflamação e marcam células para destruição. O terceiro tópico que eu vou citar, pessoal, é a imunidade natural herdada, que isso é bem importante, inclusive, quer dizer o quê? A variação genética e exposição prévia. Algumas pessoas podem ter uma predisposição genética que lhes confere uma resposta imunológica mais robusta, ou a exposição anterior a patogênios pode ter fortalecido sua memória imunológica. Isso faz muita diferença. Pessoal, o quarto e último tópico que eu vou citar para vocês, mas não menos importante, é a vacinação. A vacinação, ela prepara o nosso sistema imunológico para reconhecer os patogênios específicos sem causar nenhuma doença, proporcionando uma alta imunidade contra doenças específicas, através da criação de memórias imunológicas. Quando se fala em autoimunidade, pode-se estar se referindo a um sistema imunológico capaz de lidar eficazmente com vastos espectros de agentes patogênicos, apresentando uma resposta bem mais rápida, precisa e com memória imunológica duradoura. E isso se traduz em uma maior resistência à infecção e doenças, mantendo o nosso corpo protegido por períodos mais longos. Gente, agora eu vou falar um pouquinho
sobre uma conclusão, um resumão do que eu passei para vocês, tá? Isso que eu quero dizer com isso? Que a autoimunidade é o resultado do nosso sistema imunológico bem equilibrado, treinado, capaz de identificar, atacar e eliminar os agentes patogênicos, protegendo o organismo de infecções e doenças com maior resistência e rapidez. Meu nome é Marcelo e eu vou falar sobre a tolerância do sistema imunológico. Para começar, vamos entender o que é a tolerância imunológica. Em termos simples, é a capacidade do nosso sistema de defesa não reagir de forma exagerada ou agressiva a substâncias que normalmente poderiam causar uma resposta imune. Isso é fundamental, porque sem essa tolerância, o nosso corpo poderia atacar suas próprias células, levando a doenças autoimunes ou rejeitar órgãos transplantados. Agora eu vou falar sobre como essa tolerância é induzida no nosso corpo. Existem diferentes mecanismos que atuam nesse processo. Um dos principais envolve as células dendríticas. Essas células são como sentinelas do sistema imunológico e têm a função de apresentar antígeno às células T, que são as células responsáveis por montar a defesa do organismo. Quando essas células dendríticas apresentam antígeno em um ambiente que não provoca inflamação, isso significa que não há sinais de perigo, como citocinas pró-inflamatórias. Os linfócitos T podem ser levados a um estado chamado de alergia. Isso significa que eles ficam apagados, sem reagir àquele antígeno específico. Além disso, esse linfócito T pode se transformar em células T reguladoras. Essas células desempenham um papel vital na manutenção do equilíbrio do sistema imunológico, ajudando a prevenir reações excessivas. Outro aspecto importante da tolerância imunológica é o que chamamos de mecanismo periférico. Nesse caso, linfócitos T específicos para o antígeno são eliminados ou inibidos após ser exposto a esse antígeno em um contexto não inflamatório. Esse tipo de abordagem tem sido muito explorado em terapias para doenças autoimunes. O objetivo é reprogramar a resposta imunológica do paciente para evitar que seu corpo ataque seus próprios tecidos. Nos últimos anos, as pesquisas nessa área avançaram bastante. Uma das linhas mais promissoras envolve o uso da vacina baseadas em proteínas para induzir tolerância em doença alérgica e autoimune. Essas vacinas são projetadas para fornecer os antígenos de uma maneira controlada e segura. Assim, o sistema imunológico aprende a reconhecer esses antígenos como amigo e não como ameaça. É importante ressaltar que essa abordagem pode ter um impacto significativo na qualidade de vida das pessoas que sofrem com essa alergia ou doença autoimune. Imagina poder tratar uma alergia sem reações adversas ou permitir que um transplante seja sem complicações. Esses avanços científicos nos dão esperança para novas formas de tratamento e manejo dessas condições. Em resumo, a tolerância imunológica é um mecanismo crucial para o funcionamento saudável do nosso corpo. Ela ajuda a prevenir doenças autoimunes e rejeições em transplante, permitindo uma convivência pacífica entre o sistema imunológico e os antígenos presentes no nosso organismo. Pessoal, então foi esse o nosso trabalho. Nós esperamos muito que vocês tenham gostado, tirado proveito disso, dessa questão que é tão importante para nós, que é o nosso organismo, que é como tudo funciona, que é importante qualquer ser humano, seja ele da área da saúde ou não, saber e entender isso, como que tudo funciona, né? Como que o nosso organismo protege, né, das doenças. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Abraço e um beijão!